Infelizmente, o pastor César não está aqui para te receber, mas nós estamos, viu? Pastor Mike, eu conheci ele essa semana, hoje está começando a semana passada, ele foi gravar lá com o pastor César, tem um testemunho maravilhoso, ele é da Assembleia de Deus, Ministério Missão, no Belém do Pará, vem de longe. Então, vamos ouvir o que o servo do Senhor tem para dar. Se você está feliz com a presença do irmão, a salva de palmas para o Senhor. Seja muito bem-vindo, tá? Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Quem gosta de tacacá? Munguzá, maniçoba. Eu sou brasileiro, tá, gente? Só para descontrair um pouquinho. Meus amados irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Eu sou uma pessoa muito enjoada sobre a obra de Deus. Então, quero falar algumas coisinhas para você antes de nós entrarmos na mensagem. Primeiro, Romanos capítulo 12, versículo 1 está escrito, Paulo ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que procuramos se apresentar a Deus em um corpo vivo, em sacrifício para cultuar. Esse é o seu culto racional. Então esse negócio ajo antiético, a pessoa que entra para cultuar, aí fica ouvindo mensagem, respondendo mensagem pelo WhatsApp. Isso não é reverência a Deus. Outra coisa, papiar, cochichar, conversar. Está escrito que onde há dois ou mais reunidos em meu nome, lá eu me faço presente. Qual é a reverência a Jesus então? Qual é o teu melhor para Jesus então? Então que você possa sentir essa reverência, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E assim como o melhor Ele tem para a minha e para a tua vida, Ele espera receber o meu e o teu melhor. Louvado seja Deus, amém? E sem mais delongas, abra a sua Bíblia, louvado seja Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 10. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sou agradecido a Deus, desde o dia 28 de outubro, que eu estou nesse Brasil aí, dizendo que Jesus é bom, o diabo não presta, e o homem mais ou menos. Glória a Deus. Daqui amanhã já estarei indo para Limeira, e chegarei até Piracicaba, dia 10 retornarei para Belém. Marcos capítulo 10, amém? Vamos fazer menção da leitura do versículo 50 em diante. Marcos capítulo 10, versículo 50 em diante, está escrito assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que ele perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé te salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus a estrada fora. Amém? Glória a Deus. Pai, te damos graça por esse momento. Espírito Santo de Deus, toma o primeiro e último lugar, que seja feito conforme a sua vontade, como o João disse, que diminua eu e cresça o Senhor, e teu nome continue sendo glorificado. Assim oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, estamos diante de um fato aonde aconteceu com um cidadão, e esse cidadão ele era conhecido como quê? O cego de Jericó. Só que essa não era a identidade, ele era conhecido como o cego de Jericó. Mas ele não era a identidade dele essa. Ele era Bartimeu.
Também não era qualquer sujeito. Ele também tinha uma família. E o seu pai se chamava Timeu. Então entendam uma coisa. Aconteceu fatos, circunstâncias, para que viesse ser distorcido a sua caminhada. E maravilhoso é que nós lemos aqui que ele queria voltar a... Ele queria voltar o que, igreja? Ele queria voltar a enxergar. O camarada não nasceu cego. Ele enxergava, ele via. Mas algo aconteceu, por isso que eu quero trazer a você uma reflexão sobre quando nós olhamos com o olhar da sociedade carnal aí fora, quantas pessoas na prostituição, na homossexualidade, na mendigagem, na criminalidade. E muitas das vezes, como seres humanos, falhos que somos, criticamos, apontamos, mas nunca paramos para questionar por que esse camarada está nessa vida. O que será levou a essa situação? Entenda algo, ninguém nasce com uma arma na mão, ninguém nasce com um cachimbo para usar uma droga, ninguém nasce na prostituição. Existe uma raiz. E João 10:10, parte A, está escrito que o ladrão ele vem senão matar, roubar e destruir. Ele não escolhe idade, ele não escolhe sexo, ele quer saber de usufruir do seu plano. Campinas, quando eu conheci Campinas pela primeira vez, eu só conhecia a parte sombria. Só vivia pela antiga rodoviária ali, mendigando, me drogando, me prostituindo. Mas hoje estou vivendo o que está escrito na palavra. Somos luz no mundo. E hoje estou em Campinas como luz, representando Cristo. Porque é isso que Jesus faz. Agora eu quero que você entenda, eu quero trazer essa mensagem com um tema: o poder da evangelização. Qual é esse poder da evangelização? A Bíblia relata que Jesus ele está em Jericó, mas Bartimeu, o cego de Jericó, ele está onde? Fora da cidade. Ele está onde? Na beira do caminho. Ele está fazendo o quê? Mendigando. Se você começar o texto do 46 em diante, a Bíblia relata, e ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por que que ele começou a gritar, igreja? Porque ele ouviu falar que era... Agora entenda, quando ele ouve falar que é Jesus, ele começa logo a clamar pelo milagre. Por quê? Notório que alguém falou o poder que Jesus tinha, o que Jesus fazia, os milagres que Jesus operava. Olha só o poder da evangelização aqui nesse fato. Alguém vai falar de Jesus para ele. Alguém vai falar o que Jesus faz. Alguém vai falar o que Jesus anda operando. E quando alguém transmite esse Jesus, nasce esperança. Sonhos são desenterrados. Esperança se volta. A fé é motivada. Olha o poder da evangelização. Alguém falou de Jesus para esse camarada. Alguém falou o que Jesus fazia. Agora entenda uma coisa importante e aprenda nesta manhã: não perca oportunidades. E eu falo em todas as áreas, principalmente de você fazer algo em prol do reino de Deus.
Muitas das vezes o Senhor cria a situação para colocar alguém frente a frente com você, ao lado de você, porque Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar os teus lábios, Deus quer usar você como instrumento na mão dEle. Não perca a oportunidade. Bartimeu não perdeu a sua oportunidade. Eu tenho que entender sobre 1 João 4,4, do maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu tenho que entender sobre o seu templo e morada do Espírito Santo, sobre eu ter essa presença. Essa presença não é só para você. Não é só para você. Eu me maravilho em Atos 3, quando Pedro fixa o olho para aquele coxo na Porta Formosa. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você tem a presença, você realmente tem o Espírito Santo em tua vida, e você tem dado, compartilhado, evangelizado, convidado, porque não é só para você. E está escrito: não foram vós que me escolhiste, eu vos escolhi. Tem um propósito na minha e na tua vida, tem um propósito através das nossas vidas. O Senhor quer nos usar como instrumento. E está escrito: nós somos carta escrita por Deus. E não com tinta nem caneta, mas com letra de sangue. Alguém viveu mais de 3 anos no ministério, deu a vida dele por mim, por você. E essa vida que ele deu, renunciou, abriu mão de si mesmo, como está em Filipenses 2,5 em diante. Essa renúncia da glória dele foi para que eu e você pudessem estar aqui hoje, representando Jesus. Mas eu quero que você entenda, o campo de batalha não é aqui dentro. O Senhor não nos quer apenas esquentando cadeira entre 4 paredes. Estamos aqui reunidos hoje em um templo, mas a igreja é eu e você. Seja igreja no teu trabalho, seja igreja na tua vizinhança, seja igreja na tua família. Represente Jesus, fale de Jesus, faça a sua parte. Compartilha a presença que você tem. Alguém falou para esse cego, e como ele já estava evangelizado, como já tinha semeado, ele não perdeu a oportunidade. Maravilhoso é que ele não enxerga, mas ele, e eu tenho convicção, certeza, que o camarada conhecia muito bem o barulho. Dia a dia, vai e vem, vai e vem. Naquele dia, ele vai notar um barulho diferente. Ele vai notar um barulho diferente. Eu imaginei notando aquele barulho diferente, talvez ele questionando, não está escrito, uma teoria minha, que barulheira é essa? O que está acontecendo? E a Bíblia relata, e ouvindo que era Jesus, alguém vai dizer, é Jesus, está saindo da cidade, é Jesus, vai passar agora. O cego não sabe por onde é, mas ele começa a clamar, Jesus, 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 filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha o que eu acho mais maravilhoso. Meu Deus, eu não quero moeda, eu não quero esmola, eu quero a tua atenção. Cadê Jesus? Eu quero Jesus. Ei Jesus, ei Jesus. Ele não vai pedir esmola, ele vai clamar por Jesus, Jesus, Jesus. Uma alma sedenta, uma alma que está ansiando agora, aquele que pode fazer o impossível acontecer, mas porque teve alguém que foi semear,
que foi evangelizar. Aí eu faço uma pergunta, responda para você mesmo. Quantos convites você fez hoje? Bora lá no culto comigo hoje. Quantas mensagens você enviou? Olha, vai ter o culto lá 9 horas da manhã, você não quer ir? Ah, pastor, estou cansada, já convidei 1, 2, 3 vezes, já até desisto. Jesus desistiu de mim, de você? Jesus abriu mão de mim, de você? Jesus virou as costas para mim, para você? Quem disse que a minha é tua vontade que tem que prevalecer? Eu acho lindo Paulo quando ele diz, quando eu fui para a direita, Cristo mandou ir para a esquerda. E quando eu fui para a esquerda, Cristo me jogou para a direita. Mas às vezes, eu quero fazer minha própria vontade, o meu próprio querer. Para mim não dá. Não, o momento não dá, tem algo importante. Eu quero que você me responda, aliás, responda para você mesmo. O que é mais importante em ouvir e obedecer a voz do Senhor? Porque Mateus 6,33 está escrito que devemos buscar em primeiro lugar é o reino do céu, é a sua justiça, é a prioridade, tem que ser Ele. Porque isso aqui é passageiro, e está escrito em Eclesiastes 12, 7, 8, nós vinhamos do pó, e para esse pó vamos voltar. O fôlego é de Deus, voltará para Deus. Vaidade e mais vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. E eu não quero priorizar o reino do céu, essa justiça. Ei, esse versículo vem com uma promessa. A parte B diz o quê? E as demais coisas vos serão acrescentado. Eu tenho que compreender sobre priorizar o reino de Deus na minha vida. E eu tenho todas as formas de fazer algo para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Você sabia que muitas das vezes o Senhor quer você apenas dentro da tua casa como instrumento? Talvez o Senhor escolheu, levantou você apenas para que você seja instrumento, para você viver o que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é através da tua vida que a tua casa vai servir, é através de você, do teu testemunho, a tua parentela vai servir. E o que é que nós temos feito? Qual é o tipo de testemunho? Qual é o caráter de servo, de serva que eu estou tendo dentro da minha casa, no local do trabalho, com a minha vizinhança? Qual tem sido? Ele não perdeu a oportunidade. Entenda uma coisa. Foi falado aqui mais cedo. Meu irmão, a pessoa que... Jesus não enganou ninguém. Estreita é a porta, apertado é o caminho. Ele foi bem específico em nos alertar. Não pensa em vir para o caminho de Cristo e vai ser mar de rosa, não. Se está tudo bem, como vai? Está maravilha, estou alegre, estou sorrindo. Alguma coisa aí sim está errado. Porque a pessoa não pode passar pela prova, pela luta, que aí sim está errado, mas não, é ao contrário. É se vai tudo bem, alguma coisa está errado. Porque servir a Cristo é renúncia, é confronto, é andar na contramão do mundo. Porque ser amigo de Deus é se tornar, se instituir inimigo do mundo. E esse camarada vai encontrar obstáculos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha o obstáculo. Te cala. Para de incomodar o mestre. Olha, ele não vai te ouvir.
Escute, não alimente negatividade. Não alimente o que o mundo diz. Você não é derrotado, você não é fracassado, não está escrito, mas escrito está que somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não tem que parar, se desmotivar, retroceder. Você tem que ter perseverança. Perseverança. Eu aprendo nessa mensagem a perseverança. Te cala. Talvez alguém chega, desiste, para de orar, abre mão, sai fora, não vai dar certo. Mentira. O que é que Jesus ele nos ensina? Tudo que orares crendo, já recebeste. É para quem está com fé. Está escrito em Hebreus 11: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas da que se espera em Deus. Não está vendo, mas tem fé que Deus tem o poder para fazer. Então continua com essa fé firmada em Cristo e continua a perseverar. Mas vai vir os impedimentos, vai vir os contra-ataques, o desânimo, os altos e baixos. Mas Jesus, o que é que ele nos ensina? Eis que eu não vos dou um fardo a qual não suportem carregar. Você consegue, você dá conta, você tem potencial, você vai suportar, você vai atravessar, você vai chegar lá. Esse camarada aqui não deu ouvido para a negatividade. Ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Te cala, ele não vai te ouvir. Olha ele: ei Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia relata que ele começou a gritar, foi mais alto. Ah é? Pois quero ver se ele não vai mesmo. Não entendi, pastor. O adversário está com as investidas dele, para você não orar mais, não congregar mais, não meditar mais. Você tem é que agora, se eu lia um capítulo, vai ser 2. Se eu orava meia hora, agora vai ser 1 hora. Você tem que duplicar, você tem que avançar, você tem que perseverar. Você tem que atrair a presença do Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Esse camarada, ele vai chamar a atenção de Jesus. Ele está na beira do caminho. Jesus Jesus não vai se mover, só vai dar uma ordem: tragam ele até mim. Quando Jesus começa a assumir o controle, as coisas são diferentes. Agora, as palavras vão ser diferenciadas. Ei, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Não é que ele te ouviu, eu estava enganado. Não é que ele atendeu, não entendeu ainda. Muitas pessoas que talvez não acreditam no teu ministério, no teu potencial, que talvez digam não vai dar em nada, logo logo vai parar, vão ter que contemplar a glória de Deus na tua vida e vão ter que encarar com a sua consciência: eu estava enganado, eu errei, me perdoa, me desculpa pelas palavras. Só que você tem que fazer a diferença. Você tem que ser essa luz. Jesus ensinou sobre fazer o bem contra o mal.
Em Provérbio Romanos está escrito: se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se ele tiver sede, dá-lhe água para beber. Assim se amontoará a brasa viva sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Não se iguala. Deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Mas está doendo, quem disse que não dói, meu irmão? Quanto mais você vai avançando, parece que mais estreitando vai ficando. Mas o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 13: reverti-vos na força do poder de Deus. Para quê? Para estar preparado para o dia bonzinho. É isso? Para o dia, ele vai chegar, ele vai vir. E é para você estar preparado e resistir ao dia mau. Olha, é para você resistir. E Paulo continua dizendo: depois de ter feito tudo isso, ficais firme. Eu tenho que entender sobre estar alicerçado em Cristo Jesus. Para mínimas coisas não me abalar, não me arrastar, não me fazer pegar atalho, mas eu ter a perseverança. Jesus vai chamar ele. Quem teve o chamado de Cristo? Eu também tive. Escute. Eu tinha 6 anos de idade e eu morava numa cidadezinha, interior de Santarém, e a vila era chamada Vila 129, todo mundo conhecia todo mundo. 6 anos de idade, não tinha, o meu café da manhã, conhece farinha puba? É feito da mandioca braba. Esse pastor vem com o linguajar meio doido para cá. Conhece capim santo? Toma-te. Era o nosso café da manhã e eu tacava-lhe farinha, porque não tinha o pãozinho, não tinha bolacha. O nosso almoço era somente o feijão e o arroz. Quando matava um boi que doava a buchada, ixi, a alegria era nossa. Eu ia para a escola na fila. Na hora da merenda eu já estava lá na fila. Tu vai merendar? Tu vai merendar? Tu vai merendar? Não, me dá o teu. Passava necessidade. O salário era 240 na época. Eu via as crianças com as bolinhas de gude. Eu tinha que ficar olhando. O meu melhor carrinho na época era lata de leite ninho. Fazia o buraquinho na tampa, no fundo, amarrava o cordãozinho, enchia de areia, terra e saía puxando o carrinho. Tinha que ver as outras crianças brincar. Só que um certo dia eu fui presenteado. O primeiro presente que eu ganhei logo uma garrafa de 2 litros cheia de bolinha de gude. E eu fiquei tão feliz, no meio-dia. Imagina uma criança ganhando pra gente. Se alegra ou não se alegra? Olha aqui, ó. Eu trouxe para ti. Eu falei, sério? Tu quer? Quero. Na hora que eu peguei, ele puxou. Eu só vou te dar se tu brincar comigo. Eu não entendia aquele tipo de brincadeira dele. Mas aquela garrafinha de bolinha de gude foi a entrada para o abuso sexual na minha vida. Para eu ser molestado. Quantas vezes alguém na cidade que eu morava me deram biscoito, me deram um prato de comida, mas só depois que eu brincasse.
Quantos R$ 1 eu não ganhei, mas só depois que eu brincasse. Satanás não escolhe idade. Satanás não escolhe sexo. E a sua criança, mamãe e papai, que você chama meu filho, minha filha, a Bíblia, ela nos ordena como herança de Deus. E Provérbio traz um ensinamento: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando for grande não se apartará dele. Como é que está o teu zelo com a promessa de Deus? Como é que está o teu cuidado com a promessa de Deus? Eu fui abusado dos 6 anos de idade até os 15 anos. Por tio, por primos, por vizinho de confiança. Como é que está o teu cuidado? Como é que está o teu zelo? Como é que está o teu afeto com o teu filho, com a tua filha? Outra coisa importante, mamãe e papai: cuidado com as mensagens pelo televisor, pelo aparelho de celular. Não, pode dar o celular para minha filhinha, para meu filhinho lá, coloca só o tal desenhinho lá e esquece, não te dá um pico de trabalho. Mas você já teve um tempinho para você ir ali meditar que tipo de mensagem está sendo transmitida por esse desenho? Qual é o ensinamento? O que está entrando no teu lar por esse televisor? Minha sobrinha, com 3 aninhos, a tal de Mecha lá, Mecha, e o urso. Ô meninazinha encapetada. Minha sobrinha não queria escovar dente, tomar banho numa birra. Quando eu fui ver o desenhinho, está explicado. Quebrei todinho, comprei o cristãozinho. Está com 6 anos, gosta de uma célula. Mas quem é o culpado? Eu fui direto, olha aqui. Você é mãe, você tem que ensinar. Quem disse que filho é peso? É carga. É herança de Deus. Aí às vezes se agrada mais de um, aí o outro fica de canto. Por quê? Não, hoje só dá para dar presente para cá. No outro mês a mamãe dá, papai dá. Por quê? Ou dá para os dois ou não dá para nenhum. Quando der para dar por 2, dê por 2. Ou dá carinho para todos ou não dê para nenhum. Outra coisa importante, a Bíblia fala sobre o casal, uma só carne. Então a mãe está educando, aí o pai vai lá e quer tirar a autoridade da mãe. Ou o pai está lá e a mãe vem tirar a autoridade do pai. Por quê? Porque não está certo, a coisa está exagerando. Então entre em particular e vão dialogar. E não na frente da criança. Para entender um só com acordo. Hoje em dia, é uma coisa que eu determinei na minha vida. Não pude impedir o que aconteceu na minha infância, mas o que eu puder fazer para impedir na vida de outras crianças, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando eu nasci, eu tenho certeza que o médico chegou e falou, é homem. Tenho certeza disso. O médico falou, é homem. Mas quando eu já estava na adolescência, eu já não estava entendendo mais nada. Já estavam os conflitos. E eu cresci numa família homofóbica. Minha mãe tinha nojo da minha voz afeminada, dos meus trejeitos. E eu na rua, na escola, bichinha, viadinho, e aquilo me maltratava, e eu não entendia aqueles desejos, por quê, por quê, por quê?
Quantas vezes eu cheguei a alguns colegas íntimos, me ensina a andar que nem homem, eu não quero ser bichinha, me ensina a falar que nem homem, eu quero ser igual tu. Cresci com muitas perguntas sem resposta, cresci rejeitado, discriminado dentro de casa. Satanás roubou a minha infância, e Satanás agora estava roubando a minha família. Chegou ao ponto de eu sair de casa e eu ir morar nas ruas, porque aquelas palavras, o tratamento estava demais. Se não tem afeto dentro de casa, se não tem abraço dentro de casa, se não tem ensinamento dentro de casa, se não tem orientação, educação dentro de casa, o mundo aí fora quer ensinar da maneira dele, do jeito dele. Como que nesse encontro, nosso jovem hoje, eu me alegro quando eu estava no culto de jovem, que maravilha eu ver aquele jovem dançando na presença de Deus, se alegrando, glorificando. Eu me alegrei, por quê, pastor? Porque eu rodo esse Brasil aí, eu vejo na criminalidade, eu vejo em centro de recuperação, eu vejo jogado na sarjeta, jovens, novos, perdidos. E eu me lembro quando eu tinha a idade deles. Estou vivendo a minha fase. Esse é o meu momento. Está na cegueira, está no engano, está entrando numa mentira. E muitas vezes num caminho sem volta. Mateus capítulo 10 está escrito: eis que eu vos dou poder e autoridade. Continuando, vai falar sobre espiritualidade, mas aqui eu quero falar sobre a família mesmo. Porque hoje em dia, a criança é que dá a voz mais alta. Eu quero, e a mãe vai dar, o pai vai e satisfaz. Quem é que manda? Quem é que tem autoridade? Eclesiastes 3, o que que ensina? Agora é hora disso, agora é hora daquilo. Não, é não, é não e é não. Eu apanhei, foi de coeira. Eu apanhei, foi de cipó, de goiabeira. Não morri. E está escrito que a vara é para a costa do tolo. Se você não disciplinar hoje, agora, lá na frente, a consequência é grande. Lá na frente, você vai sofrer. Não é profetizando não, é realidade. Porque as palavras machucam. E quantos filhos não lançam palavras, horrores para sua mãe de desrespeito, ofensivas. E como é que a mãe não recebe? Porque está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Quando eu caí nas ruas, eu me assumi na homossexualidade. Eu me assumi lá em Brasília como transformista. De noite eu era Maria, de dia eu era João. Satanás roubou minha infância, roubou a família, agora estava roubando a minha identidade, eu não estava percebendo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a me hormonizar com um anticoncepcional chamado Perlotan. Enquanto a mulher toma uma vez por mês, eu tomava 2 por semana, injetável. Cabelo cresceu, a voz afinou, cresceu o peito. Já me senti agora uma mulher. Agora, o Mike não existia mais. E aí que alguém me chamasse de Mike era arrumar briga. Eu tinha ranço do meu nome, da minha verdadeira identidade, porque agora eu estava envolvido na mentira, no engano, na ilusão. E teve pessoas que falaram de Jesus para mim. Mas a minha resposta, porque entenda uma coisa, todo travesti, homossexual, drag, seja o que for, nessa área, sempre
está armado. Você nunca encontra um desarmado. Eles estão armados. Eles estão armados. Mas é porque algo lá atrás cooperou para isso. Discriminação, rejeição, falta de afeto. Teve que se virar só. E sempre está armado. Só que o que é que eu dizia? Eu nasci assim. Deus me fez assim. E eu vou morrer assim. Olha, eu bem aqui. Paplão de Satanás ter sido desfrutado. Caído por terra, na verdade. Desfeito. Mas na realidade, enquanto eu abri a boca para dizer que eu nasci assim, lá no oculto, eu sabia o que tinha acontecido na minha infância. Eu sabia o que aconteceu quando eu era criança. E você quer saber de uma coisa? O abusador, ele cala a boca da criança. Ele intimida a criança. É por isso que eu dou muito ensinamento. Mãe, pai, ensina. Minha filhinha, meu filhinho, se alguém vir tocar aqui, se alguém mexer aqui, você tem que vir contar para o papai, contar para a mamãe. Você tem que instruir, você tem que ensinar, você tem que ter discernimento, sabedoria de Deus para ensinar o teu filho no caminho da verdade. Senão o mundo vai estar aí como está fazendo hoje. Que pode, que é assim mesmo. Quando eu me deparei, eu estava morando aonde? Na Cracolândia de São Paulo. E lá na Cracolândia, se você pensa que é feio, pela televisão que você vê, não queira saber o que é a experiência. O que é que nós temos feito em prol do reino de Deus? Como é que nós temos olhado para o campo de batalha? Glória a Deus, está escrito, temos que congregar, é bíblico. Mas aqui é para você ser cheio. Trouxeram essa taça aqui cheia. Está se esvaziando, sim ou não? Você tem se esvaziado da presença de Deus lá fora? Para você voltar e se preencher novamente, para novamente se esvaziar? Você tem? Como é que vai preencher algo que não está vazio? Como é que vai se encher? A salvação ela é, mas a tua fé ela pode motivar outra vida a ser salva, outra família a ser salva. Sério, pastor? Sim. Marcos capítulo 2, aquele paralítico, não foi a fé dele, foi a fé deles. A fé dos 4 trouxe salvação para aquele camarada. O primeiro vínculo que eu tive com a igreja, religiosidade, que olhavam para mim, travesti, mendigo. Olha a pombagira passando aí, ó, vai para o inferno. Aquilo só fez eu me distanciar. E a pergunta que eu faço: você está preparado para abordar, para evangelizar, para recepcionar ao atravessar por aquela porta? Imagina outra hora, o Mike no mundo perdido, entrar por aquela porta, salto de agulha, shortinho, topinho, rabo de cavalo, ia ter cochichinho, ia ficar toda hora desconcentrado, ou será que ia saber recepcionar? Ia saber ser igreja?
Porque o nosso papel não é espantar, é cativar. Quem disse que é pastor, que é evangelista, que é eu e você, que convence o homem do pecado? A Bíblia nos ensina, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. O teu papel é abraçar, é ajudar, é acolher. Chegou uma época na minha vida, morando na sarjeta, debaixo dos viadutos, em praça abandonada, eu vi uma igreja diferente. Uma igreja que 10 horas da noite, meia-noite, no frio, debaixo de chuva, com as capas, ia lá na sarjeta. Ei, vamos tomar um leitinho quente, tem um chocolate aqui. Tá com frio? Nós trouxe cobertor, camisa, roupa limpa, vem. Quando eu levantava, que eu olhava aquele grupo como estendido, intercedendo. Liberta, Senhor. Salva, Senhor. Resgata, Senhor. Jesus te ama. Jesus quer mudar teu cativeiro. Jesus quer tirar você dessa vida. Os braços dele estão abertos. Sabia que ele morreu por ti? Você não é condenado, não. Quando eu olhei aquilo, eu não estava armado, eu estava desarmado para tal ação. Eu estava desarmado para tal atitude. Quem está disposto a fazer uma situação dessa? É aqueles que verdadeiramente têm a presença do Espírito Santo. Porque como foi lido aqui, somos apenas barro. E Ele quer usar esses barro. Ele quer usar instrumento. Quem liberta é Ele. Quem cura é Ele. Quem salva é Ele. Mas quem está disposto a dar lugar, a ouvir a voz do Espírito Santo para fazer o ID. Está disposto? Porque a época do frio, se você acha que é frio, dentro de casa, bem agasalhado, eu sei o que é na rua, eu sei o que é na sarjeta, eu sei o que é tendo que se alcoolizar para suportar, para enfrentar. Mas eu encontrei uma igreja diferente, que quis suportar também lá fora, que está lá no meio. Talvez nunca vão saber que hoje sou pastor Mike. Talvez nunca vão saber que hoje eu viajo o Brasil todo falando de Jesus. Mas o que eles fizeram, pastor? 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou quer bebais, ou qualquer outra coisa que fazeis, que seja para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, é a Ele dada a honra, a glória. O que você tem feito para Ele ser glorificado na tua vida? O que você tem feito para Ele ser exaltado através das tuas atitudes, da tua ação? Porque a fé sem obra é morta. Estava em Belém do Pará, na sarjeta, andei 11 estados a pé. Saindo disso, eu peguei esse trem aí, cargueiro, cansei de pular dele em envolvimento. Fui atropelado no quilômetro 42, chegando em Limeira. Nunca mais peguei o trecho depois disso. 22 pontos na cabeça. Abriu, o miolo saiu. 12 pinos no braço. Deus é perfeito.
Acordei 2 dias depois no hospital, quando eu peguei um BO que fizeram sem eu nem saber. Na delegacia, estava escrito lá: a vítima tentar atravessar a faixa de rolagem na Anhanguera veio ser colhida pelo carro que trafegava sentido capital interior. Olha o agir de Deus. O PM que passava na hora local do acidente veio socorrer a vítima. Não foi por um acaso. Deus colocou ele na hora certa. Deus colocou ele no momento certo. Deus disse: não vai levar, Satanás. Deus disse: não te pertence, Satanás. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Oh, glória. A vítima segue inconsciente, correndo risco de morte. Para a medicina, se não morrer, vai ficar lelé. Sou doido por Jesus. Estavam certo. Em Belém do Pará, chegou um dia, fumei a noite toda, me prostituí, bebi. Amanheci numa praça chamada São Brás, bem no terminal rodoviário, aonde é o cúmulo ali, a moradia de mendigo, de drogado, tudo que para a sociedade não presta, porque para Jesus tem valor. Porque eu fui arrancado de lá. E eu lá jogado, quando eu olhei para aqueles idosos, que muitos chamam, olha os papudinhos. Uma pergunta veio na minha mente: vai querer chegar nessa idade desse jeito, nada, não tendo nada? E eu respondi: não. A partir de hoje eu vou dar o último trago de droga na minha vida. E eu fiz como filho pródigo. E eu vou buscar ajuda. Eu vou, que está escrito em Tiago 4, chegai-vos a Deus. Eu e você tem que dar o primeiro passo. A iniciativa, a atitude tem que ser nossa. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu vou buscar ajuda. Aí eu vivi o Salmo de número 121. Olhei para cima. Deus me ajude a ser ajudado. Olha eu aqui hoje. Deu certo. Quando eu parei de fugir e eu procurei o maior, que nele tudo eu posso, aí eu consegui vencer a droga. Eu consegui vencer a homossexualidade. Eu consegui vencer a mendigagem. Quantas vezes eu me alimentei comida estragada no lato de lixo. Esperei o McDonald's fechar. Uma vez eu me deparei no Rio de Janeiro. Eu achei que era uma comida normal que alguém ia doar. Meia-noite, espera. Sai a funcionária do McDonald's com 2 sacos pretos. Ela só olha para o povo. Quando eu vejo aquele povo correndo e eu no rumo deles, aquela funcionária, ao limpar a mesa, o que era lixo no saco, o que era babujo no outro saco. E eu rasgando o saco. Você ama Jesus? Porque é fácil abrir a boca. Pedro abriu a boca para dizer. Mas Jesus falou para ele: Pedro, Satanás pediu para ser andar a tua vida. Mas eu roguei para a tua fé não desfalecer. Pedro, Senhor, estou pronto. Estou pronto. Se é para morrer contigo, eu vou morrer. Se é para ir para a cadeia, estou juntinho. Jesus, Pedro. Tá não, meu filho. Hoje ainda, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai abrir a boca e vai dizer: eu não conheço.
Sou nenhum deles não, está enganada. Sei nem quem é. Você ama verdadeiramente Jesus? Mas é de atitude ou de palavras? Mas é demonstrando ou é só falando? Porque Jesus, ele apanhou para provar que nos ama. Jesus foi esbofeteado, foi cuspido, foi humilhado para dizer na prática: eu amo eles e eu não abro mão deles. Como é que está o nosso nível de gratidão? Quando abre o olho, acordou, primeiro é o celular, ou primeiro é obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida? Ao sentar à mesa, é logo empapuçando com o pão, ou é graça te dou por esse café, Senhor? E o almoço, e a janta? Não vou longe não. Antes de sair de casa, obrigado, Jesus, pelo teto. Agradeceu pela casinha? Obrigado, Senhor, por essa cama. Obrigado por esse cobertor. Dormi na sarjeta. E essa noite muitos também dormiram. Dormi muitas vezes sem ter um cobertor. Essa noite também muitos dormiram. Qual é o nosso nível de gratidão? Porque abrir a boca para dizer: está apertado, está faltando, nossa, eu estou precisando. E agradecer o que tem. Como é que vou pôr no muito se é infiel no pouco? Como é que vou abrir a porta se não agradece a que eu já abri? Orei, cantorei. Qual é o nosso nível de gratidão? Jesus faz uma pergunta hoje. Esse cego, quando ele foi até Jesus, ele fez uma renúncia. O que foi que ele renunciou? Nós lemos o texto. Alguém falou o quê? A capa. Era a riqueza que ele tinha. Era o ter, mas fedida era. Rasgar era. Protegia do sol, protegia da chuva, protegia do frio. Mas naquele dia, quando Jesus chama: hoje eu não preciso mais. A partir de hoje essa vida não me pertence mais. A partir de hoje eu não dependo mais. A partir de hoje eu sou dependente de Jesus. A partir de hoje a minha vida vai ser Jesus. Não vou ficar parado na beira do caminho mais. É tão maravilhoso você estar numa cidade. Estou na casa da irmã Diná, a irmã conheceu. Ela me conhece só pelo canal. Eu até falei para ela, falei: irmã, só o mesmo direcionado para poder fazer essas coisas. Porque hoje em dia o negócio está estreito. Colocar alguém na sua casa. Mas a outra hora, o Mike vai para um lado, a pessoa atravessava para o outro. A pessoa tapava o nariz. Prepara o vídeo aí. Mas Jesus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus pega os que não são para confundir os que são. Jesus, ele fez isso na minha vida. Eu não acreditava em mim, imagina os outros. Assista esse vídeo, pode soltar. E eu vou concluir.
resgatado e minha vida teve um novo recomeço e vai ter na sua. Assista aí agora. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, mas olha, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. Senhor, a miséria é realidade, é uma terra sem sonho, meu rei, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. Meu rei, se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. É aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar, Senhor. Manda chamar esse homem pra comigo se assentar. Olha, Ziba, diga a Mefibosete que o rei manda o chamar. O rei olha bem pra ele e começa a falar: tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, não tem mais ninguém. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa. Quando eu vim para o Senhor Jesus, eu disse: Senhor, eu não quero ser mais um número, eu quero ser a diferença. Então, cada um de nós temos que querer ser a diferença, porque todos nós somos uma ferramenta exclusiva na mão de Deus. Ele não usa a ferramenta repetitiva. Todos nós temos um chamado em prol o reino de Deus. Então cabe a mim, porque Ele olha pra você agora e começa a falar pra você: daquilo que era seu, vão crescendo os sonhos que você perdeu. Mas, Senhor, foi muita coisa. És o último da casa. glória a Deus. Eu estou aqui porque alguém semeou lá atrás. Uns semeiam, outros regam e outros colhem. Há 8 anos servindo ao Senhor Jesus. Se Jesus viesse e falasse: faz um pedido, me prepara e me leva, porque nesse mundo não tem nada que encha os meus olhos mais. Cada dia mais está sendo corrompido. Mas é o tempo de Deus, porque o propósito dele seja concretizado. O que tu queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele. Chamou eu por quê? Pediu por quê? O que é? O que tu queres? Senhor, eu quero ver de novo. Uma vez eu questionei Jesus. Eu era uma criança, eu tinha 6 anos de idade. Por que eu fui abusado? Por que permitiu o mal acontecer? O pecado de outro fazer eu viver a vida que eu estava vivendo. Por quê? Jesus falou comigo em João 9. Cego de nascença, nem pecado dele, nem dos pais dele,
mas para a glória de Deus se manifestar na vida dele. Quando o Senhor falou comigo nessa palavra, eu abri a boca e eu disse: Senhor, eu não escolhi entrar, mas eu escolho sair. E assim como esse camarada, pela fé, recebeu a salvação e voltou a ver e seguiu Jesus a estrada fora, eis-me aqui também, seguindo a Jesus. Andei 11 estados a pé, já andei 12 estados de avião. Vou pegar avião agora, dia 10. Toma, tia Forte, o manto. Eu era corajoso para andar com andarilho, porque agora vou me acovardar para andar com Jesus. Guardado, protegido, instruído, enviado por Jesus. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração breve pela sua vida. Quem entendeu essa mensagem? Quem toma posse dessa palavra? Que você saia daqui instruído pelo Espírito Santo de Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, tua palavra foi anunciada, foi ministrada, Senhor. E aqui eu quero apresentar cada criança, eu quero apresentar cada homem, cada mulher, cada casal, cada família, cada jovem, Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor, meu Pai. Deus, família é propósito do Senhor, meu Deus. E nessa manhã eu oro em nome de Jesus, toda artimanha do adversário para querer desunir, Senhor, que seja neutralizado, repreendido, meu Pai. Frustrado venha a ser o plano do adversário e concretizado seja o teu propósito sobre essas vidas e teu nome seja glorificado. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, eu abençoo cada lar, eu abençoo permanecer ministério, eu abençoo essa liderança e todos nessa manhã sintam-se abençoados em nome do Senhor Jesus. E quem assim crê, diga amém. Deus abençoe a vida de vocês. Não fique bravo com o Mike. Passei 7 minutinhos, mas amém, tá bom? Deus abençoe. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus.